Gente, o Romilson Sampaio, lá de Brasília, escreveu um e-mail para nós, relatando o encontro que ele teve com um homem que não acreditava em Deus e que eu achei muito interessante e que vai nos ajudar a continuar nessa reflexão. Ele fala assim: Padre Fábio, meu nome é Romilson Sampaio, tenho 32 anos, sou casado, pai de uma menina de 12 anos, moro em Brasília. Escrevo-lhe, pois no último fim de semana fui à Costa do Sauípe, na Bahia, com minha esposa, e acabamos conhecendo um senhor de 69 anos. Ele estava desacompanhado. Na oportunidade, nos contou que é casado há 46 anos, pai de 4 filhos e tem 10 netos. Um homem cético, sem nenhuma predisposição para a modéstia, mas empenhado em ser simpático. Demonstrava ter bom nível cultural e com muitas histórias nos garantiu boas conversas. Pois bem, em uma dessas conversas, minha esposa e eu revelamos que somos católicos. Talvez ele até já soubesse, pois minha esposa estava com uma camisa de Nossa Senhora e eu com um escapulário à mostra. E que fazemos parte do encontro do ECC de nossa comunidade. Foi quando esse senhor resolveu nos revelar ser totalmente agnóstico. O que é agnóstico, gente? É uma pessoa que não crê. Não é um ateu, mas é uma pessoa que é indiferente. O agnosticismo é um pouquinho diferente do ateísmo. O ateu é aquele que assume: eu não creio. Eu não creio em Deus, não acredito em nada. O agnóstico é aquele que é como se ele relativizasse a importância de afirmar crer ou não. Vai mais ou menos por essa linha. O agnóstico coloca sempre tudo em questão. Padre, confesso que fiquei sem saber como me comportar diante do ceticismo daquele homem. Pensei em mudar de assunto, mas ele avançou. Contou-nos que acabara de chegar da Itália, que visitou a Basílica de São Pedro. E segundo ele, ao adentrar a Basílica, suas pernas tremeram. E eu perguntei, por quê? Ele me respondeu que não fazia a menor ideia de ter tido aquela reação. Disse-nos que, mesmo sem conseguir explicar, não podia negar que algo sobrenatural acontece naquele lugar. Neste momento da conversa, eu me animei, mas não demorou e o velho voltou a questionar a existência de Deus. Padre Fábio, como devemos nos comportar diante de pessoas assim? A verdade, padre, é que nós vivemos, embora com a sensação de que deveríamos ter tentado evangelizar aquele homem, talvez, ao professarmos a nossa fé, o tenhamos feito. Mas quem sabe a gente poderia ter ido além. Este foi o sentimento que ficou. Desculpe-me por alongar o escrito, mas gostaria de compartilhar com o senhor essa história. Sua bênção. Romilson Sampaio, do Distrito Federal. Romilson, muito obrigado. Muito pertinente, viu? Muito pertinente a sua partilha, sobretudo hoje que nós estamos falando de fé. E falar de fé também falar de dúvidas. De vez em quando nós encontramos pessoas que duvidam. De vez em quando nós duvidamos. Mesmo as pessoas mais crentes também têm os seus momentos de aridez espiritual. Isso faz parte do nosso processo. E ao se deparar com esse homem, você teve essa oportunidade de demonstrar o que a fé já fez na sua vida. Acho que a maneira mais interessante de lidar com aquele que não crê não é estabelecendo um embate com ele. O embate pode até ser interessante do ponto de vista das ideias. Eu sempre que eu tenho oportunidade e eu vejo que o outro está disposto ao argumento lógico, aquele debate que passa pelo discurso racional, por A mais B, não é? Quando você precisa de recrutar todos os argumentos lógicos para dizer o porquê você acredita dessa maneira. Isso é interessante. Uma conversa, eu me lembro em sala de aula, isso era muito comum. As dúvidas eram levantadas e elas eram tratadas com muito respeito. Se existe essa oportunidade, vamos lá, vamos discutir, vamos dar os motivos da nossa fé. Se não, meu amigo, a melhor maneira de dar uma resposta àquele que não crê é a gente demonstrando os benefícios que a fé já trouxeram na nossa vida. Aí entra o argumento que não pode ser contestado. Porque um argumento lógico,
aquele que é o fruto de um raciocínio, esse até pode receber contestação. Mas uma vida bem vivida, nós não podemos contestar. Você olha de repente, não sei se é o seu exemplo, eu olho para a vida da minha mãe e eu não tenho como negar que a fé fez uma diferença enorme na vida dela. O fato da minha mãe acreditar em Deus, acreditar como acredita, ter sido alimentada pela teologia do coração de Jesus, que é a teologia do simples, né? A minha mãe nunca estudou, ela nunca frequentou teologia, ela nunca frequentou as salas de aula, ela frequentou 2 ou 3 anos só de sala de aula. Mas a minha mãe fez uma experiência desde menina do coração de Jesus, muito jovenzinha entrou no apostolado da oração, que é aquela devoção que existe, muito presente nas cidades do interior, onde a devoção do coração de Jesus é ensinada de maneira muito espontânea. A minha mãe começou a viver assim. Ela foi vivendo, desde menininha, as experiências de conhecer um Deus que a amava, que era capaz de ter o coração para fora, de tão transparente que esse Deus é. Ainda falava sobre isso no lançamento do meu livro lá em Belo Horizonte. Que sempre me fascinou a imagem do coração de Jesus, porque é um homem que tem o coração para fora. Nada está escondido nele. Tudo está revelado. E o que está revelado? Amor, generosidade, solidariedade, justiça. Assim a minha mãe foi educada, acreditando num Deus assim, que ama. E a partir dessa experiência de fé, a minha mãe se tornou uma mulher grandiosa, que eu admiro profundamente. Eu reconheço todos os defeitos que ela tem. Eu reconheço todos os limites da minha mãe. Mas o que a fé fez com a minha mãe, os momentos mais difíceis da vida da minha mãe, em que ela conseguiu permanecer de pé, foi porque ela acredita em Deus. Isso não pode ser contestado, Romilson. Às vezes nós temos muita ânsia de dizer para o outro o que a gente nem sabe dizer, quando na verdade nos basta viver. Basta ver ele o amor seu pela sua esposa, o valor que existe na sua fidelidade por ela, e que você é fiel a essa mulher por você acreditar em Deus, que você trata o seu filho com distinção, que você impõe o respeito na hora certa, que você impõe o limite na hora certa, porque você acredita em Deus, que você é honesto nas pequenas coisas, que você não rouba, que você não engana. Tudo isso, meu amigo, é testemunho de fé. Pode ser que esse homem tenha saído de lá com um modelo positivo, de alguém que acredita em Deus sem fazer discurso. Aí sim ele entende, talvez não agora, mas daqui a um tempo, o que a Basílica de São Pedro provocou nele. Porque a gente precisa entender que o que faz uma basílica ser santa não é a construção das paredes. O que faz um lugar ser santo, hoje nós estamos aqui nessa casa, essa casa edificada com tanto carinho, porque eu conheço a história dessas paredes. Eu sei como tudo isso aqui foi construído, o porquê foi construído. Essas paredes estão repletas de sentimentos bons, de motivos bons. E eu sei, já falei isso aqui, vou falar em outros momentos. Quantas pessoas já foram acolhidas de maneira cristã dentro dessa casa? Aqui não se reza outra língua. Aqui não se fala outra língua. É o amor, é o respeito a quem chega. Então, o tempo pode provocar no coração deste homem o entendimento do porquê que a basílica o emocionou. Porque ali muita vida foi transformada. Aquelas paredes estão carregadas de sentimento. É assim, Romilson. Às vezes nós não temos condições de convencer o outro através do argumento lógico, racional, mas nós convencemos através da nossa vida. Isso é tão pertinente para os dias de hoje, minha gente. É tão pertinente para os dias de hoje a gente compreender que a nossa fé
A maneira como nós vivemos a nossa religião, a nossa espiritualidade, é o primeiro testemunho que nós damos ao outro. Por que às vezes o outro não acredita em nós? É porque ele vê como a gente vive. E se ele vê como a gente vive, ele não vai ser capaz de compreender numa palavra que a gente diz. É como o pai que está querendo que o filho não beba, mas ele bebe. É como a mãe que está pedindo ao filho que não fume, mas ela fuma. Existe uma incoerência aí. Os filhos aprendem melhor quando a lição é ensinada através da vida, através do testemunho, não do argumento. O argumento às vezes não serve para nada. Em última instância, o que o outro presta atenção não é no que a gente está falando, é como nós estamos vivendo. Isso é definitivo. Isso realmente faz a diferença. Isso nos retira da noite e nos coloca sob a luz do dia. Isso sim faz com que a nossa madrugada abra espaço para o alaranjado do dia que nasce. É assim que Deus se faz presente no mundo. Quando nós, por meio do nosso testemunho, por meio da nossa vida, nós demonstramos ao outro que vale a pena viver a pertença religiosa. Porque senão o outro não vai acreditar mesmo. Neste tempo de tanto ceticismo, de agnosticismo, de ateísmo, muitos ateísmos, eu volto a dizer, são gestados dentro das nossas sacristias. Quem trabalha nos bastidores da igreja precisa fazer um esforço muito grande para continuar acreditando em Deus. Sabe por quê? Porque ele vê de perto as fragilidades. Vê de muito perto. Precisa rezar dobrado. E nós que somos padres, nós precisamos fazer um esforço imenso para que a nossa conduta seja coerente, para que a gente não seja causa de escândalo para os que estão ao nosso lado. Por isso é tão bonito quando você vê numa comunidade que o sacristão acredita em Deus. Que o sacristão é um homem de fé. Que para ele o rito não é banal, é sagrado. A qualidade de uma comunidade, minha gente, você não mede pelo número de pessoas que frequenta, não. Você mede pela qualidade dos bastidores, da fraternidade que prevalece ali, de como as pessoas se amam, elas trabalham juntas, elas se amam, elas se ajudam. Eu sempre digo isso lá em casa, digo isso para minha banda que me acompanha pelo Brasil há mais de 5 anos. Minha gente, qual é o testemunho que nós podemos dar, desde a hora que nós chegamos no local do evento até a hora que saímos? A maneira como nós vamos tratar a equipe técnica, a maneira como nós vamos tratar aquele que está montando o nosso som. Porque eles estão prestando atenção. É a banda do padre. Isso não é uma questão de hipocrisia, não. É a gente dar a oportunidade de que o nosso trabalho seja o nosso lugar da nossa conversão. Ou você acha que eu vou viver essa bobagem de sair cantando por aí, de sair escrevendo por aí, só para fazer bem ao outro? E não perceber o benefício que Deus faz em mim, através do meu trabalho, seria uma ingenuidade da minha parte. Pensar que Deus só realiza na vida do outro, que não realiza na minha. Realiza sim. Ele me dá essa oportunidade. Eu faço bem ao outro, mas você pode ter certeza que o bem que Deus me faz, o bem que Deus realiza na minha vida, é uma consequência natural da minha entrega. Isso é ser religioso. E isso é evangelizar. Sem que a gente abra a boca. Aí no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, as pessoas estão prestando atenção se vale a pena seguir a Deus ou não. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Que Deus derrame sobre todos nós a bênção, a proteção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.